Então, fica de olho aí. Martins, discipuladora Renovo Jovem, Células 10, membros 176. Recebam com um forte aplauso a discipuladora Renata Martins. Aleluia! Glória a Deus. Galera, vamos orar então pela vida da Renata. Ela é uma mulher de Deus e eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra poderosa para ministrar na sua vida, amém? Então estenda as suas mãos e declare palavras de bênção sobre a vida da Renata. Senhor Jesus, Pai, nós declaramos, Deus, que a Renata será agora, Pai, usada como um instrumento em Tuas mãos. Pai, coloca palavras de sabedoria, Pai, palavras de conhecimento sobre a Sua palavra. E Deus, que através dessa ministração, pessoas sejam tocadas, Pai, e eternidades sejam mudadas. Espírito Santo de Deus, fica à vontade no nosso meio. Esse é o nosso pedido, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Quantos estão felizes nessa manhã? Amém? Eu estou muito feliz. Confesso que o inimigo ele tentou me impedir de chegar aqui nessa manhã, meu carro não ligava, parava no caminho. Eu pensei, Senhor, nem que seja a pé, eu vou chegar lá. Porque eu sei que o Senhor, Ele quer trazer uma palavra poderosa ao seu coração nessa manhã. Uma palavra que pode transformar a sua realidade. Pode não, vai transformar a sua realidade. E eu creio que o Senhor, Ele vai derramar da sua unção, do seu poder, da sua graça numa terra fértil, que é o seu coração. E dará muitos frutos para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém? Então eu quero falar com você um pouquinho hoje sobre a vida de Moisés. E é tão precioso quando nós vemos que o Senhor, Ele alinha todas as coisas. Ontem o pastor Daniel nos trouxe uma palavra poderosa, onde ele pregou sobre veja, fale e mova-se. Está em linha com o que o Senhor colocou no meu coração essa palavra. Você aprendeu ontem sobre haver, falar e se mover. E você vai mover através do poder do Espírito Santo que habita na sua vida. O Senhor alinhou todas as coisas para que a sua realidade espiritual seja transformada. Para que você comece a acessar tudo aquilo que o Senhor já conquistou para você na cruz do Calvário. Muitas vezes nós não acessamos porque nós não temos real compreensão do poder do que está liberado para que nós tenhamos acesso. Mas nessa manhã, eu creio que a glória do Senhor será revelada na sua vida de uma maneira especial. Amém? Amém? Eu sou professora. Eu era professora, na verdade, eu gosto que falem comigo. Então, falem comigo. Amém? Não durmam. Eu quero começar a ler com você o texto que está em Êxodo 33. E o título, na versão NVI. E o título que está na minha Bíblia é Moisés diante da glória de Deus. E nessa manhã, assim como Moisés, você está sendo exposto à glória de Deus. Amém? E essa palavra, a partir do versículo 12, Êxodo 33, 12, diz assim: Disse Moisés ao Senhor, Tu me ordenaste, conduza esse povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste, eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que essa nação, ele é o teu povo. Respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Versículo 15, então Moisés declarou, se não fores conosco, não nos envies. Como saberá que eu, o teu povo, podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés, farei o que me pede, porque não tenho me agradado de você, e o conheço pelo nome. Porque tenho me agradado de você, e o conheço pelo nome. E então disse Moisés, peço-te que me mostres a tua glória. Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome. O Senhor, ó Senhor, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me
e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu colocarei numa fenda da rocha, e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. E então tirarei a minha mão, e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Então coloca a sua mão mais uma vez no seu coração, né, e peça que o Senhor revele essa palavra a você nessa manhã. Senhor Jesus, nós acabamos de ler a Tua palavra. Nós acabamos de ler, Deus, que a Sua glória foi exposta a Moisés. E nós pedimos, Senhor, que nessa manhã a Sua palavra seja revelada a nós. E que nós também sejamos expostos à Tua glória. Que nessa manhã, Jesus, nós possamos entender o poder da Tua presença em nós. Que nessa manhã nós possamos desejar um novo nível de intimidade com o Senhor. Usa a minha vida, Senhor. Por mim, eu não posso nada. Né? Assim como Moisés, eu peço, Pai, que a Sua presença me conduza, me acompanhe nessa ministração, para que o Teu povo seja abençoado. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Você quer trocar? Ah, tá. Achei que estava acabando a bateria, não é? O problema é quem está atrás do microfone. Né? Então, você já parou para pensar que para você avançar, você precisa vencer um lugar de ansiedade na tua vida e acessar um lugar de descanso? Eu não sei se você prestou atenção na palavra que você acabou de ler, né? Mas Moisés, ele era alguém que conhecia o Senhor. Moisés, ele era alguém que já tinha visto maravilhas do Senhor acontecendo em todo momento, que a promessa que ele tinha recebido estava em processo de ser cumprida na vida dele. Né? E hoje eu quero falar para você que assim como Moisés, para que você avance, para que você receba a promessa, você precisa carregar a presença de Deus. E você não precisa apenas carregar a presença de Deus, mas você precisa permitir que ela seja manifesta na sua vida. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, amém? Você contém o Espírito Santo. Porém, se nós não damos liberdade, e muitas vezes ele não se manifesta em nossas vidas. E nessa manhã, né, eu quero que você tenha os seus olhos abertos, para que você consiga avançar. Você deseje que a presença do Espírito, que o poder da presença seja manifesto na sua vida. Né? Quem são os jovens que avançam? Quem são os homens e mulheres que avançam na casa de Deus, na vida profissional, na vida sentimental, na sua vida como família? São os jovens que amam a presença. São os jovens que desfrutam da presença. São os jovens que amam a intimidade. São os jovens que conhecem a Deus. São os jovens que têm o prazer na verdade e procuram a cada dia desvendar os segredos mais íntimos do coração de Deus. Né? Então, nessa manhã, eu quero declarar que você vai sair dessa conferência diferente do que você chegou. Eu quero declarar na sua vida, em nome de Jesus, que você não vai ser uma pessoa que desiste diante dos ataques do inimigo. Por quê? Porque você sabe do poder, da presença do Espírito Santo habitando na sua vida. Amém? Você vai sair daqui, em nome de Jesus, um jovem posicionado. Em nome de Jesus, quando se levantar um cenário contrário, você sabe quem habita em você. Você sabe quem te acompanha. Você sabe, né, ontem você ouviu uma palavra sobre isso. Você sabe quais são as visões estabelecidas dentro da palavra do Senhor para a sua vida. Você sabe que com Ele você pode todas as coisas. Você sabe que nele você é mais que vencedor. Você sabe que na sua vida existe uma porta aberta a qual ninguém pode fechar. Você sabe que Ele prepara uma mesa para você diante dos seus inimigos e o seu cálice transborda. Você sabe que em Cristo você é mais do que vitorioso. E é dessa maneira que eu declaro em nome de Jesus que você vai sair daqui nessa manhã. Amém? E Deus falou muito comigo através da experiência de Moisés. Né? Moisés, ele recebeu um propósito. Né? Qual que era o propósito de Moisés? Era libertar um povo. Era conduzir um povo até a terra prometida. Né? O povo de Israel. E assim como Moisés recebeu essa palavra,
eu e você também recebemos palavras da parte de Deus. Mas o que acontece? Muitas vezes, nós passamos pelo tempo de cumprimento do propósito na nossa vida. E quando nós passamos pelo tempo de cumprimento do propósito na nossa vida, muitas vezes as circunstâncias, elas mostram que isso está muito distante de acontecer. Que aquilo que o Senhor colocou no seu coração é algo que talvez você inventou, na sua cabeça, foi algo humano, algo que não é realmente de Deus para você. E eu quero dizer para vocês que Moisés, ele também, que tinha uma terra prometida, começou a levantar altares. Um povo que sabia que estava a caminho de uma terra prometida, mas começou a murmurar, começou a tirar os olhos de Cristo e colocar os olhos nas dificuldades que muitas vezes eles estavam enfrentando durante o cumprimento da promessa. E a palavra aqui, que eu quero trazer para você, é que se o Senhor liberou uma palavra sobre a sua vida, não se distraia. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para as circunstâncias, não dê ouvidos à voz do diabo. Ele tenta nos desestabilizar. Umas 2 semanas atrás, mesmo eu sabendo quem eu sou em Cristo, o diabo ele tentou me derrubar, ele veio tentar me acusar em relação à minha identidade, falando que eu não podia, que eu não era capaz, que eu não ia conseguir. Mas, rapidamente, eu voltei para a palavra de Deus, que é onde o poder de Deus é revelado na minha vida. E eu tive, novamente, revelação de quem eu era em Cristo. E o que aconteceu com Moisés? A palavra do Senhor fala que o Senhor, ele precisou fazer o que com Moisés? Relembrar quem Moisés era. E nessa manhã, o Senhor quer também relembrar quem você é. Moisés, ele estava respondendo um chamado, com o povo a caminho de Canaã. E Moisés, assim como eu e você, era uma pessoa que já tinha experimentado de experiências com Deus. Moisés, era alguém que tinha visto maravilhas nesse caminho. Moisés era alguém que tinha visto uma coluna de fogo diante do povo. Moisés era alguém que tinha visto o mar se abrir. Moisés era alguém que tinha visto o maná caindo do céu. Talvez você não viu ainda, fisicamente o maná caindo do céu. Mas eu creio que você já viu muitos milagres e maravilhas acontecendo na sua vida, não viu? Amém? E nessa manhã, o Senhor, ele quer te lembrar dos sinais para que você não se perca no processo. E por que você não pode se perder no processo? Porque quando nós nos perdemos, uma das maneiras de nós nos perdermos no processo é nós termos o olhar apenas no cumprimento da promessa na nossa vida. Nós precisamos entender que nós temos uma promessa e essa promessa vai se cumprir na nossa vida, porque Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas nós precisamos continuar firmes, nós precisamos continuar olhando para Jesus, nós precisamos continuar avançando. E muitas vezes, o que acontece? E nessa manhã, eu não quero gerar condenação na sua vida, mas eu quero que o Espírito Santo coloque as coisas em ordem na sua vida. Enquanto eu estava preparando essa palavra, ele estava colocando as coisas em ordem na minha vida. O que acontece? Muitas vezes, as promessas não se cumpriram ainda na nossa vida, porque elas estão se tornando mais importantes do que conhecer a Deus no processo do cumprimento da promessa. Quando nós passamos por um processo, muitas vezes, quando algo começa a demorar na nossa vida, nós precisamos entender que algumas resistências que chegam na nossa vida é para aperfeiçoar o nosso conhecimento de quem Deus é. Muitas vezes, nós passamos pelo teste do tempo. Por quê? Porque o Senhor, ele quer revelar uma nova medida de glória na nossa vida. O Senhor, muitas vezes, ele sabe que se nós chegarmos lá de uma maneira direta, talvez isso
se torne uma pedra de tropeço na nossa vida. Mas durante o processo, Ele vai nos aperfeiçoando para que nele nós cheguemos maduros no cumprimento da promessa. Amém? Então, você não é somente você falar, né? Eu creio que a minha família vai ser convertida, ou eu creio que o meu marido precisa mudar, ou eu creio que eu vou prosperar, ou eu creio que a minha célula vai multiplicar. Mas é também entender que eu preciso mudar para que as circunstâncias mudem. Eu preciso ser aperfeiçoada em fé no Senhor para que eu desfrute da promessa. Diga nessa manhã, eu preciso ser aperfeiçoado em fé para que as promessas se cumpram na minha vida. Amém? E vai chegar um momento, meu querido, na nossa vida cristã, que nós vamos precisar nos posicionar. Ou nós nos agarramos na conquista e na frustração dela ainda não ter acontecido. Ou nós olhamos para o Senhor durante o cumprimento da promessa e dizemos para o Senhor, Senhor, eu continuo te amando, independente do que aconteça. Senhor, eu continuo te amando, independente de quanto tempo leve. Senhor, eu continuo te amando, porque eu te amo por quem o Senhor é, e não pelo que o Senhor pode fazer na sua vida. O que o Senhor pode fazer na minha vida. E esse entendimento, meu querido, é que nos move. Esse entendimento é que nos transforma. E foi isso que aconteceu com Moisés. Né? Como eu falei para você, Moisés já conhecia os sinais. Moisés já conhecia as maravilhas. Moisés já tinha tido experiências com Deus. Mas ainda assim, o que ele fez? Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Senhor, se agrada-te de mim. O Senhor já tinha dito para Moisés que se agradava dele. No versículo antes, no versículo 12. E mesmo assim, Moisés, ele pedia para que o Senhor o acompanhasse. Amém? Mas em determinado momento, né, o que acontece? O coração de Moisés, ele começou a se cansar. Né? Como eu falei para vocês, o tempo de preparo, né, do cumprimento da promessa, ele levou 40 anos, enquanto ele estava no deserto, servindo na casa do seu sogro. E Moisés, ele começou a se cansar de respostas erradas. E ele começou a falar para o Senhor, né? Nós vemos na palavra, será que o Senhor vai comigo? Será mesmo? Será que eu vou ser poupado? Né? E por diversas vezes ali, Deus repreende o povo. Né? E esse é o primeiro ponto que eu quero falar para você. Muitas vezes, né, nós temos dúvidas, nós passamos por situações, nós não somos convictos de que o Senhor nos acompanha. Porém, por que você precisa ter convicção? Porque a presença do Senhor, ela nunca vai passar desapercebida pela sua vida. É impossível que a presença do Senhor esteja com você e nada aconteça. Quando a presença do Senhor, quando a glória do Senhor, ela é com você, você é transformado. Né? E nessa manhã, o primeiro ponto que eu quero colocar com você, nessa palavra, é de que a presença de Deus nos transforma. Então diga nessa manhã, coloque a mão no seu coração e fala, a presença de Deus me transforma. Se você, né, tem achado que você já tem desfrutado da glória de Deus, mas nenhuma mudança tem acontecido, volte para o Senhor, assim como Moisés, né, e comece a pedir para o Senhor, para você experimentar de um novo nível com Ele, de uma nova intimidade com Ele. Nós precisamos ter experiências com Deus que mudem as nossas vidas. Né? Quando nós nos posicionamos, as coisas são transformadas. E nós precisamos nos posicionar em fé. Né? Como eu falei, levou um tempo para o cumprimento da promessa. E Moisés, ele se posicionou em fé. Né? Eu estava estudando essa palavra, né? E é algo muito forte, né, no meu coração, e é algo que a gente já sabe. A linguagem do amor do céu é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, o caminho vai se tornar difícil.
Sem fé, o caminho vai se tornar pesado. Sem fé, a imagem que o Senhor já estabeleceu na sua vida, talvez ela vai se dissolver. Porque você precisa ter fé. Você precisa se posicionar, sabendo que Deus está transformando você em fé no processo. Amém? Você crê que você está sendo transformado em fé no processo? Eu creio. Então, Êxodo 33, 13, lá na NVI, se puder projetar para mim, por favor, diz assim: se te agradas de mim, revela-me os teus caminhos, caminhos para que eu te conheça e continue sendo agradável a ti. Lembra-te de que essa nação é o teu povo. Né? Deus, ele já tinha falado para Moisés que Moisés, ele tinha graça. Mas Moisés, ele queria uma prova nova. Significa o que aqui, meu querido? Que Moisés queria experimentar de um novo nível de intimidade com o Senhor. Né? Ele fala ali: Senhor, me faz conhecer o teu caminho. Né? Isso fala do quê? De um conhecimento, talvez que Moisés já tinha, mas era um conhecimento raso. Mas assim como diz lá em Oséias 6:3, conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecer. Moisés, ele queria experimentar de uma nova experiência com o Senhor. E Deus, nessa manhã, ele está nos chamando para um nível mais profundo de intimidade com Ele. E por que Ele está fazendo isso? Porque quando nós somos mais íntimos de Deus, essa intimidade, ela cala a voz do diabo na nossa vida. O diabo pode vir tentar te incomodar. Ele pode vir tentar te desestabilizar e te desestruturar. Mas você sabe que o Senhor é com você. Você sabe a experiência que você já teve com Ele lá no seu secreto. E por isso você continua firme e inabalável, olhando para o Senhor. Eu quero te dizer que a presença de Deus, ela tem esse poder de te manter firme, de te manter inabalável. Por isso que o tema dessa palavra hoje é o poder da presença. A presença já te acompanha, ok, mas a presença, você precisa ter um novo nível de revelação dessa presença na sua vida, para que você não seja distraído com as circunstâncias naturais que vão tentar te abalar dia a dia. Amém? E quando nós falamos, né, ali a palavra fala, Moisés, né, ele fala assim para o Senhor: se te agradas de mim, revela os teus caminhos. Né? Nesse contexto aqui, a palavra, só deixa eu encontrar aqui o versículo. A palavra caminho. Caminho, ela fala sobre transformação. Né? Então, nós precisamos entender que para andar com o Senhor e para andar nos seus caminhos, você não precisa conhecer qual é o caminho, senão você vai se perder. Né? Você pede para que o Senhor te revele esse caminho, mas aí você não ora, muitas vezes eu não oro, você não lê a palavra, eu não leio a palavra, nós não louvamos, e aí, como que nós vamos saber qual é esse caminho? Né? Quando nós falamos sobre caminho, nós falamos sobre dependência do Senhor. Para que você pegue um caminho e você chegue a um determinado local. Muitas vezes você não precisa de ajuda, né? Você precisa ali de um GPS, de um Waze da vida. Né? Você precisa o quê? Ter certeza. Você sabe aonde você vai, mas muitas vezes você não sabe como você vai chegar lá. E assim também, né? Não só na nossa vida humana, mas também na nossa vida espiritual. Nós precisamos conhecer o caminho de Deus para nós. Por quê? Porque esse caminho nos traz transformação e também revela a nossa real dependência do Senhor. Quando nós perguntamos para o Senhor qual é o caminho, nós estamos dispostos de que eu quero ir para a direita, mas o Senhor me falou que o caminho é para a esquerda. Então eu vou confiar na vontade dEle para a minha vida, que é o quê? Boa, perfeita e agradável. Né? A palavra do Senhor diz isso para mim. Então, muitas vezes, né, o diabo diz para nós que nós não precisamos conhecer o caminho. Por quê? Porque se nós não conhecemos o caminho, nós ficamos perdidos.
E quando nós estamos perdidos, as vozes que Ele lança na nossa cabeça conseguem nos seduzir, conseguem nos distrair. Então, portanto, o caminho fala de andar junto com a presença de Deus. O caminho aponta para transformação. Que nessa manhã, o seu desejo, profundo, seja de intimidade com o Senhor, seja também de entender quais os caminhos que Ele tem para a sua vida. O Senhor não nos deixa sem resposta. A palavra fala que aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta abre. Aquele que deseja, vai encontrar. Mas muitas vezes não está de acordo com a nossa vontade, Então, nessa manhã, eu quero dizer para você que os caminhos do Senhor serão revelados a você. E que os caminhos do Senhor para a sua vida são agradáveis e são perfeitos. Os pensamentos que o Senhor tem ao seu respeito, sobre os caminhos que Ele tem para a sua vida, são muito maiores e muito melhores do que talvez os planos que você fez até hoje. Talvez nós pensamos assim como Moisés, 40 anos, nada mais vai acontecer. 40 anos, a terra já está seca. 40 anos, eu não vou chegar lá. Mas nessa manhã eu quero te dizer que você vai chegar lá. Se o Senhor te prometeu, o Senhor vai cumprir. E a vontade dEle é boa, perfeita e agradável para a sua vida. Então repita comigo, a vontade de Deus, o caminho de Deus é bom, perfeito e agradável. Amém? Então, para que você possa entender que Deus deseja, precisa então que você o conheça. E o conhecer, a palavra conhecer Jesus, a palavra conhecer o caminho, a palavra conhecer o que Ele tem para nós. Se nós formos pegar o significado da palavra conhecer no hebraico, ela fala sobre discernir. E existe um versículo que fala que nós precisamos aprender a discernir os tempos e as estações. Que nessa manhã você tenha a revelação do poder da glória de Deus na sua vida. Que nessa manhã você tenha a revelação do caminho que Deus tem para você. Mas que nessa manhã você também aprenda a discernir, que eu também aprenda a discernir o que é de Deus ou não para a minha vida. Como crentes vencedores, como jovens que avançam, nós precisamos aprender a discernir a hora de falar. Quem fala muito, não escuta. Quem fala muito, não ouve. Então, aprenda a discernir a falar, a hora de falar. Aprenda a discernir também a hora de se aquietar. Para nós mulheres é mais difícil, essa parte do se aquietar, porque a gente gosta de falar mesmo. A gente fala, mas muitas vezes, para que o Senhor nos mostre o caminho, para que o Senhor nos leve ao cumprimento do propósito, o que nós precisamos aprender? A ficar quietos, a apenas ouvir a voz de Deus. Aprenda a discernir também a hora de se posicionar. Muitas vezes, o Senhor, Ele já te deu uma promessa de algo que Ele tem poderoso para a sua vida. Mas a oferta que aparece, que talvez é muito mais rápida, está diante de você. E aí você precisa da sabedoria do Senhor para discernir. Ou você espera e se posiciona. Não, se o Senhor me falou, por mais que demore, eu vou esperar. Ou então você se posiciona da maneira errada, sem discernimento. Não, aqui é mais rápido mesmo, eu vou lá. O Senhor é um Pai amoroso, misericordioso. Quando você voltar para Ele, Ele vai te abraçar. Ele vai cuidar de você. Mas seria tão mais fácil se eu e você aprendêssemos a discernir qual é a hora de se posicionar. Aprendermos a discernir. Isso é de Deus para a minha vida, isso não é de Deus para a minha vida. Nós precisamos aprender. Quantos jovens, eles são roubados na vida com Deus, porque eles não sabem discernir amizades. Quantos jovens têm propósitos roubados por Deus, porque eles não sabem esperar e discernir por um relacionamento segundo a vontade e o coração de Deus. Quantos jovens não sabem, são roubados nessa vida, por quê? Porque querem prosperar de uma maneira mais rápida e não sabem discernir qual é o tempo, o caminho e a vontade de Deus para a sua vida.
nessa manhã, eu quero te dizer que o Senhor, Ele está te dando um caminho. E a palavra conhecer o caminho, ela fala sobre discernimento. Que nessa manhã você seja alguém posicionado, alguém que sabe discernir as coisas espirituais. Você é alguém espiritual e as coisas do Espírito se discernem aonde? No Espírito. Então que nessa manhã o seu espírito ele seja aquecido, né, para que você volte, né? Talvez você já tenha discernido, mas talvez muitos aqui acabaram se perdendo nesse caminho. E nessa manhã o Senhor quer te trazer discernimento. Discernimento fala de você conhecer o caminho de Deus, conhecer o coração de Deus, conhecer como Ele trabalha. Quando você sabe e tem discernimento de quem é Deus e do que Ele é capaz de fazer para você. Não importa o tempo para que você chegue em Canaã, você sabe que Canaã é certo e que é questão de aperfeiçoamento. Nessa manhã, o Senhor, Ele deseja nos aperfeiçoar. Amém? Quero te dizer, né, para encerrar esse primeiro... Eu tinha mais coisas para falar, mas tenho um relógio diminuindo tão rápido o tempo na minha frente aqui. Passa muito rápido aqui em cima, gente. Mas eu creio que aquilo que o Senhor queria tratar com você, sobre transformação, sobre conhecer o caminho, sobre discernimento, nessa manhã Ele já tratou, amém? Você sabe os caminhos errados que talvez você tomou e você precisa recalcular a rota. Você sabe aquilo que talvez você não estava tendo discernimento e nessa manhã o Senhor está te dando a luz da Bíblia, de acordo com a palavra nele. Então eu te digo que o primeiro ponto é o poder da presença. Ele habita em você, mas o poder da presença, ele precisa te transformar. Amém? O segundo ponto, né, que eu quero compartilhar com você é que a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então, Moisés, ele queria conhecer o caminho de Deus. Ele queria conhecer mais a Deus. E lá no versículo 14, né, o Senhor fala para ele: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. O segredo, meu querido, é se encher da presença e descansar. Quando você se enche da presença, né, você entra no seu quarto, você coloca um louvor, você lê a palavra de Deus, ela é revelada ao seu coração, você transborda da glória de Deus, você consegue descansar. Moisés, ele disse assim: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Por que Moisés pediu isso? Porque ele sabia que se a presença do Senhor o acompanhasse, ele teria o quê? Descanso. Então eu quero te dizer, meu querido, que se existe uma área na sua vida que você está cansado, se existe uma área na sua vida que você está desanimado, você precisa pedir que a presença do Senhor, ela seja revelada a você numa nova medida. Por quê? Porque quando a presença do Senhor, quando o poder do Senhor, ele habita em nós, nós temos descanso. Isso não é uma palavra motivacional para você. Eu estou te mostrando na palavra. Muitas vezes, nós estamos cansados de nos posicionar, cansados de achar que nada vai acontecer, cansados de não avançar. Mas o que eu preciso te dizer nessa manhã é que o que você precisa é ter uma nova experiência com a presença de Deus. E é isso que Ele está te convidando nessa manhã, para que você aprenda a descansar nele. Descanso fala de segurança. Descanso fala de reconhecimento, né? Quando você tem um pai, assim como Jesus, mas terreno, ou alguém que você confia, e você pode deitar o ombro, né, a cabeça no ombro, o que você faz? Você descansa. Por quê? Porque você confia naquela pessoa. Quantas vezes, né, você só precisa de um abraço, e naquele abraço você dá um respiro bem, um suspiro assim bem profundo, e você descansa, e as coisas voltam para o lugar. Nessa manhã eu quero te dizer que se você está cansado, você só precisa de uma nova experiência com o Senhor. E nessa manhã, né, no final dessa palavra, o Senhor vai te dar a oportunidade de experimentar de um novo nível com Ele. Eu creio, amém?
Você crê? Nessa manhã, o Senhor quer tomar de volta na sua vida o lugar que é dele, né? Então, enquanto eu meditava nessa palavra, né, o Senhor, sobre a vida de Moisés, o Senhor me trouxe tantos ensinamentos, né, sobre transformação, sobre discernimento, né? E assim como Moisés, né, eu falei para o Senhor, Senhor, não me deixa ministrar para esse povo se a sua presença não me acompanhar, né? Durante a semana eu estava estudando, né, e eu tinha que trabalhar e tinha muitas coisas para fazer, e eu falei para o Senhor, Senhor, não permita que eu chegue naquele lugar se a tua presença não for comigo. Senhor, não permita que eu discipule um povo se a sua presença não me acompanhar. Senhor, não permita que eu caminhe, né, de acordo com a minha vontade humana, mas eu quero ter descanso, eu quero experimentar do teu caminho, eu quero ter a minha vida transformada, eu quero voltar a confiar plenamente no Senhor, eu quero deixar as minhas vontades de lado, crendo que o Senhor é soberano e que as suas promessas vão se cumprir na minha vida, né? E é isso que eu quero que você coloque no seu coração nessa manhã, que você aprenda a descansar, que você fale para o Senhor, Senhor, eu não quero Canaã se a tua presença não for comigo. Senhor, nada vale Canaã se a tua presença não estiver comigo. Eu prefiro passar 40 anos para chegar em Canaã e chegar lá com o Senhor, do que levar e chegar lá sem a tua presença. Porque sem a tua presença, Canaã, ela não vai ter valor nenhum para a minha vida. Canaã vai ser um lugar de tristeza, vai ser um lugar talvez de decepção. Canaã não vai ser efetivamente o cumprimento do propósito, né? Então, que você nessa manhã seja um jovem posicionado, né? Nessa experiência, Deus fala para Moisés, eu vou, a minha presença vai com você, se acalma, você não vai subir sozinho, né? Então, Moisés, ele não queria a presença de um anjo acompanhando ele, ele queria a presença do próprio Deus. Muitas vezes nós queremos, né, aqui eu usei o exemplo do anjo, mas nós queremos presenças humanas nos acompanhando. Quantas vezes nós acabamos nos sentindo seguros com pessoas? Isso é muito importante para a nossa vida, nós termos pessoas em quem nós confiamos. Mas que nessa manhã, muito mais do que confiar no que a sua esposa te fala, confia no Senhor. Muito mais do que confiar no que o seu líder te fala, confia no Senhor. Muito mais do que confiar no que o seu discipulador e no seu pastor te fala, confie no Senhor. Eles são homens e mulheres de Deus que foram colocados para caminhar contigo. Mas a sua confiança precisa estar no Senhor. Você precisa estar na presença do Senhor. A sua segurança precisa estar na presença do Senhor que te acompanha. Amém? Vocês estão acordados? Amém? Então, não dá tempo aqui de ler todo o contexto, mas Deus também fala para Moisés que ele conhece Moisés pelo nome, né? Esse é outro ponto. Quando você conhece alguém pelo nome, fala sobre o quê? Fala sobre intimidade. Moisés era alguém que tinha intimidade com o Senhor. Moisés era alguém que podia descansar porque ele tinha intimidade. Quando você tem intimidade com Deus, pode acontecer o que acontecer. Você sabe quem o Senhor é. Você sabe o que de fato se passa no coração de Deus para a sua vida, né? E aqui o Senhor me trouxe um outro exemplo, né? Aqui eu falei sobre Moisés. Moisés foi transformado, Moisés teve discernimento, Moisés conheceu um caminho, Moisés tinha intimidade com Deus, Moisés experimentou de um novo nível. E nós conhecemos na Bíblia também mais uma pessoa, que foi alguém que amou a presença de Deus, que foi Davi, né? Davi, ele foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus, né? A palavra do Senhor fala que de dia ele era um guerreiro, mas à noite ele era um adorador. Mas sabe o que é mais interessante na Bíblia? Que na história de Davi não conta só a parte boa, né? Conta também que Davi pecou, conta também que Davi caiu, Davi errou. E isso eu acredito, né, que está revelado na palavra do Senhor, para que eu e você entendamos que nós também temos chance, né? Davi errou, Davi pecou, Davi caiu, mas Davi, né, foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E o que
tem de interessante na história de Davi? Aconteceu tudo o que aconteceu com Davi. E ele falou o seguinte para o Senhor: retire tudo de mim, mas não retire de mim a sua presença. Davi errou, Davi caiu, Davi teve que recalcular a rota, Davi foi corrigido, Davi reconheceu, mas Davi sabia que mais do que tudo, ele precisava do quê? Da presença. Né? Nessa manhã, talvez o Senhor traga à memória rotas que eu e você precisamos estar recalculando nesse tempo. E eu quero te dizer, né, será que assim como Davi, nós temos a ousadia de falar para o Senhor: Senhor, retira tudo. E quando fala tudo, é o quê? Tudo. Tira tudo da minha vida, mas não tira a sua presença. Quando a gente fala sobre retirar tudo e não retirar a presença, significa que Davi sabia que o que ele tinha de mais importante era o quê? A presença. O que ele tinha de mais importante não era um bem material. O que ele tinha de mais importante não era uma pessoa. O que ele tinha de mais importante não era um trabalho. O que ele tinha de mais importante era o quê? Era a presença do Senhor. Nessa manhã, eu quero te desafiar a olhar para o Senhor e a falar para Ele: Senhor, retira tudo de mim, tudo que não te agrada, tudo que tem me desviado do caminho, tudo que tem atrapalhado o meu discernimento das coisas espirituais, mas não retira de mim a sua presença. Pelo contrário, revela a mim a tua presença nessa manhã em um novo nível. E isso, meu querido, é muito sério. Isso fala do quê? Isso fala de um coração genuíno, um coração que realmente sabia quem Cristo era. Né? Lá em Mateus 5:8 fala assim: bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Quando nós temos pureza no nosso coração, ela é gerada através do quê? Através da presença. A presença do Senhor, ela nos transforma. A presença do Senhor, ela nos dá o caminho. A presença do Senhor, ela nos traz discernimento. A presença do Senhor, ela nos traz intimidade. E a presença do Senhor também tem o poder para limpar o nosso coração. Nessa manhã, o Senhor quer purificar o seu coração. O Senhor quer limpar o seu coração. Né? Um coração puro valoriza a simplicidade de quem Cristo é. Né? Não pense que só porque você está cheirosinho, limpinho, né, você tomou um banho hoje cedo, você não precisa ser purificado. Eu não preciso ser purificado. Nós precisamos juntos sermos transformados e pedirmos para o Senhor: Senhor, nos dá um coração como o teu. Senhor, limpa, transforma a nossa vida, transforma o nosso coração. E o terceiro e último ponto que eu quero compartilhar com você é que a presença de Deus, Ele nos mantém na posição certa. Diga assim comigo: a presença de Deus me mantém na posição certa. Então, a presença de Deus te transforma. A presença de Deus te traz descanso. E a presença de Deus te mantém na posição. E eu quero encerrar, né, esse ponto com o versículo 21, que fala assim, Êxodo 33, 21, onde Deus fala assim: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre uma rocha. Rocha fala sobre posição. Rocha na Bíblia aponta para quem? Para Cristo. Aqui, assim como o Senhor, Ele falou para Moisés, nessa manhã, Ele está te colocando, estabelecendo a sua base sobre a rocha, que é Cristo. Pode ficar em pé nesse momento, por favor? Quando você está sobre a rocha que é Cristo, pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir o que for, o diabo pode tentar minar no seu coração o que ele quiser. Você sabe que você está em um lugar estabelecido por Deus na sua vida. Você sabe que você está firme na rocha. A rocha não fala sobre uma posição que você idealizou humanamente falando, mas a rocha, ela fala sobre uma posição que o próprio Deus te colocou, que o próprio Deus escolheu para te relembrar nessa manhã. Você está sobre a rocha, você pode permanecer firme
sobre a rocha. E nessa manhã, a minha oração é que você reconheça quem você é em Cristo, que você seja transformado, que você encontre no Senhor descanso para suas aflições, que você se mova, como nós ouvimos ontem, mas que você se mova sabendo quem você é em Cristo, que você se mova sabendo que você vai reinar em vida, que você se mova sabendo que você está assentado com Cristo nas regiões celestiais. Essa é a rocha que o Senhor estabeleceu para a sua vida nessa manhã. Era isso que Ele queria te lembrar. E nessa manhã eu quero te convidar, a um apelo. Talvez você tenha se colocado em jugo de escravidão. E a palavra do Senhor, ela fala, não se coloque em jugo de escravidão. E quando você se coloca em jugo de escravidão é quando? Quando você sai da sua posição, quando você esquece quem é Cristo na sua vida, quando você esquece aquilo que Ele pode fazer, quando você não busca mais intimidade com Ele, quando você não tem discernimento do caminho que você deve seguir. Talvez você chegou aqui com a sua visão um pouco embaçada. Você já ouviu uma palavra poderosa ontem, mas nessa manhã o Senhor, Ele quer continuar trabalhando na sua vida. E Ele quer estabelecer uma proposição do coração dEle para você. E eu quero te convidar a vir aqui na frente. O Senhor está te chamando, assim como Ele chamou Moisés pelo nome. O Senhor está te chamando. Se você quer um novo nível de intimidade comigo, que você venha aqui na frente. Se você quer revelar os segredos do meu coração, essa é a oportunidade que eu estou te dando. Se você quer conhecer quem eu sou e o que eu posso fazer, nessa manhã você tem a oportunidade. Se você é alguém que precisa de descanso, essa é a oportunidade que você tem de descansar nos braços do seu Pai. Ele te ama. Como eu falei, eu não quero trazer para você nessa manhã condenação, mas eu quero que o Espírito Santo, Ele coloque a sua vida em ordem. Eu quero que nessa manhã você seja posicionado em Cristo, que você olhe para o Senhor e fale: se o Senhor diz que eu posso, eu posso. Se o Senhor diz que eu vou, eu vou. Se o Senhor me prometeu Canaã, amém, não importa o processo, mas eu vou continuar olhando para ela. Então nessa manhã, que você possa estar falando para o Senhor: Senhor, derrama um novo nível de experiência contigo. Derrama um novo nível de glória. Quero pedir para os líderes, discipuladores, que possam estar impondo as mãos. E nós declaramos em nome de Jesus que o poder de Deus, Ele vai ser manifesto na tua vida nessa manhã. A glória do Senhor. Feche seus olhos, clame pelo Senhor. Senhor, me coloca de volta na posição. Senhor, nessa manhã me traz descanso. Senhor, nessa manhã coloca as coisas no lugar. Senhor, eu quero me mover, mas eu quero me mover através do poder da tua glória. Senhor, eu quero experimentar quem o Senhor é. Eu te amo não apenas pelo que o Senhor pode fazer, mas eu te adoro nessa manhã por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor fez. Em nome de Jesus, que Ele encontre aqui jovens, adolescentes que falam assim como Davi: tira tudo, mas não tira a tua presença. Tira tudo, mas me leva a um novo nível de intimidade com o Senhor. Seus filhos do caminho. Pai, nós te agradecemos, Deus, por essa manhã poderosa na sua presença. Nós sabemos, Pai, que essa palavra foi para que o Senhor colocasse as coisas no lugar. E eu declaro em nome de Jesus
que como Renovo Jovem, nessa manhã, nós dizemos para o Senhor, tira tudo da nossa vida, tudo que não é da tua vontade, mas que o Senhor não nos tire a sua presença. Que o Senhor nessa manhã nos derrame um novo nível de glória, um novo nível de unção, um novo nível de poder, um novo nível de autoridade, para que nós possamos ser jovens, adolescentes, homens, mulheres posicionados no Senhor, homens e mulheres que desejam compreender o coração do Pai, homens e mulheres que decidem trilhar o caminho que o Senhor tem para nós. Nós reconhecemos nessa manhã, Jesus, que a sua vontade para nós, ela é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, Pai, que nós não estejamos caminhando para lugar nenhum, se a tua presença não nos acompanhar, Pai. Nós estamos aqui nessa manhã, porque nós reconhecemos o poder da tua presença, porque nós valorizamos a tua presença. E nós declaramos que nós seremos transformados pela tua presença, que nós encontraremos descanso na sua presença, que em nome de Jesus, Pai, nós teremos uma vida confiada no Senhor. Nós declaramos que a sua presença restabeleceu nessa manhã um lugar de honra no Senhor, Pai. Nós nos posicionamos e nós declaramos, Pai, nós somos teus. E a sua presença é o nosso bem mais precioso. Obrigado, Jesus, pela sua palavra, que é viva, que é eficaz. Eu declaro em nome de Jesus que ela gerou, sim, transformação. E por isso eu te agradeço nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém? Então, dê um aplauso ao Senhor nessa manhã. Agradeça a Ele pela presença dEle. Eu creio que as coisas foram colocadas em ordem nessa manhã. Amém?